Boa noite, boa noite. Respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live sobre mentalidade. Vamos aguardar um pouquinho para as pessoas irem chegando. Seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Olá, Robson, seja bem-vindo. Lágrimas percebi que a dor da semente é o parto da vida. Me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. E o amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim. Você vai ver, sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Vamos falar sobre mentalidade. Já peguei o meu chá. Hoje o chá é gelado, porque está muito calor. Então vem para o chá com a Lê, o chá das quartas-feiras, 21 horas. E o chá hoje está geladinho. Bom, como já foi falado, né, na live anterior, a gente chegou a falar um pouco sobre que tudo que é criado, né, todo o processo de criação, ele começa na nossa mente. O todo, né, é mente, o universo é mental. E o universo seria uma criação da mente universal. E tudo que percebemos seria uma manifestação da mente. Tudo que existe se origina da onde? Da nossa mente. E aí, para falar da mente, a gente precisa entender que existe a lei do mentalismo. E o que diz essa lei? A lei do mentalismo é um dos 7 princípios herméticos. E ela é considerada a base de todas as outras leis herméticas. Bom, aí você vai me perguntar, mas o que é princípios herméticos, né? Os princípios herméticos, eles são conjuntos de leis universais que explicariam o funcionamento da realidade, da mente e da consciência. Esses princípios vêm da tradição hermética ligada aos ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto. É uma figura simbólica que une os elementos da sabedoria egípcia com a sabedoria grega. E quais são as principais ideias da lei do mentalismo? Bom, a mente como causa primeira, né? Nada existe sem ter sido pensado primeiro. As ideias, os sentimentos, as crenças e os pensamentos moldariam tanto a realidade interna quanto a externa. O poder do pensamento
Porque se tudo é mental, então controlar a mente significa, em certo nível, influenciar a própria realidade. Por isso, o autoconhecimento, ele é o domínio mental. O autoconhecimento e o domínio mental são centrais do hermetismo. E aí a gente pensa o seguinte, mas para compreender esse processo de criação da realidade, é essencial entender como funciona a mente. A mente como um instrumento de criação. Então, para eu entender esse processo da criação, eu preciso entender como é que funciona a mente. Tudo que se manifesta num plano externo nasce primeiro como um pensamento, a imagem, crenças e emoções. Para facilitar esse entendimento, costuma-se dividir a mente em duas grandes camadas. A primeira, a mente consciente, e a segunda, a mente subconsciente ou inconsciente. Eu fiz um desenho aqui, vocês não vão rir do meu desenho não, tá? Mas eu fiz um desenho aqui para vocês entenderem um pouquinho, né, como que funciona. E aqui tá, ó, a mente consciente, a mente subconsciente e o corpo. E aí, como vocês podem observar, somente 5% é nossa mente consciente e 95% é a nossa mente subconsciente. Na verdade, essa divisão, ela não é uma divisão física, né? Ah, você vai abrir aqui e vai ver a divisão da mente consciente e da mente subconsciente. Não é assim que funciona, né? É abstrata, né? A mente consciente é a mente pensante, né? É o pensador. É a parte ativa, é a racional, é a lógica, é a analítica. É onde ocorre o pensamento deliberado, né? Onde estão as nossas escolhas conscientes, a nossa atenção, o nosso foco, o nosso planejamento, a imaginação dirigida. E o que nós armazenamos nessa mente consciente? As ideias atuais, os pensamentos momentâneos, as decisões conscientes, os nossos objetivos e as nossas intenções. Ela funciona como o arquiteto da criação. Ela escolhe o que pensar, imaginar e desejar. Porém, ela tem uma capacidade limitada e atua apenas no momento presente. Você já reparou que às vezes alguém se apresenta, né, fala o nome e logo em seguida você esquece o nome da pessoa, até porque não houve uma conexão. Então a nossa memória consciente, ela é temporária. Mas ela não deixa de ser muitíssimo importante, né? Porque ali a gente tem as nossas escolhas conscientes e a gente age pela razão, né? Por exemplo, tem uma água quente ali e aí fala assim, vamos todo mundo colocar a mão na água quente. Você racionalmente vai falar, não, a água está quente, se eu colocar minha mão, eu vou queimar a minha mão. Então, é a mente pensante, é a mente que pensa, que raciocina, né? Agora, a mente subconsciente. O que diz a nossa mente subconsciente ou inconsciente? É o executor. A mente subconsciente, ela é profunda, automática, poderosa. Porém, ela não questiona, ela apenas aceita e executa. E quais são as características da mente subconsciente? Ela não distingue o que é real e o que é imaginado. Ela simplesmente age como se aquilo fosse uma verdade. Ela funciona por repetição, por emoção. Ela age no piloto automático. Ela controla os hábitos e as reações e influencia as nossas emoções e os nossos comportamentos. O que ela armazena? Ela armazena as nossas crenças, as memórias emocionais, os traumas, a nossa programação da infância, os nossos padrões de comportamentos, condicionamentos sociais e culturais e o nosso autoconceito. E aqui vale destacar um ponto importante. Por quê? Quando a criança, até os 7 anos, ela tem essa mente subconsciente totalmente aberta.
Então, tudo que é falado para ela, essa mente subconsciente dela acredita como uma verdade e guarda. Então, é muito importante que os pais, né, principalmente os pais de crianças até 7 anos, tenham muito cuidado com aquilo que vai falar sobre o filho. Porque é na mente subconsciente onde são guardados os traumas. E você já reparou que tem adultos, né, que não curam esses traumas, né? E fica ali o tempo todo com uma criança ferida dentro dela. E às vezes muitas coisas não acontecem, né, de positivo na vida dessa pessoa. A pessoa não evolui, a pessoa está sempre com algum tipo de problema, porque ela não trata esse trauma. Ela não consegue olhar, né, hoje com o conhecimento que ela tem, com as experiências que ela tem, e ressignificar esse trauma do passado. Por exemplo, vou dar um exemplo para simplificar um pouco. Imagina que o pai tem 2 filhos e dá uma bicicleta para cada um. Para um filho ele dá uma bicicleta branca, para o outro ele dá uma bicicleta verde. O filho que ganhou a bicicleta branca, ele fica feliz da vida, agradecido, contente, pai, obrigada e tal, né, comemora e fala para os amigos e tal. O que ganhou a bicicleta verde, ele não gosta da cor verde, e aí ele começa a reclamar e falar, ele não queria aquela bicicleta, ele fica sentido, porque o pai deu uma bicicleta verde para ele e uma branca para a irmã, por irmão, que seja, né? E aí ele cresce com esse trauma. É uma coisa simples, mas aí lá na frente ele vai ter uma dificuldade de relacionamento com esse pai. Porém, se ele começar a entender melhor, a fazer uma terapia ou a buscar o autoconhecimento, entender como que funciona, né, as coisas, por que o pai deu para um, que na verdade não houve a intenção do pai dar uma cor para um ou para outra. A bicicleta era a mesma, né? Não teve assim uma preferência de dar a branca para um para o outro. Ele consegue ressignificar esse trauma. Ele olha e fala, nossa, talvez porque a branca era mais cara, e aí naquele momento meu pai não tinha condições de dar as 2 bicicletas brancas, comprou uma branca e uma verde, e na hora nem escolheu, pegou e deu uma para cada um. Supomos que seja isso. E aí a pessoa entende que ela estava guardando aquele trauma e estava prejudicando a vida dela, né? Eu costumo até dizer em relação a mim, porque meu irmão é mais velho, né? Então todas as vezes que ele ganhou a bicicleta, a primeira bicicleta ele ganhou, e aí o que aconteceu? Depois essa bicicleta passou para mim e ele ganhou outra bicicleta. Porque meu pai não tinha condições de comprar uma bicicleta nova para mim. Mas nem por isso eu guardei nenhum ressentimento, porque eu ganhei uma bicicleta que já era usada. Nunca tive problema com isso. Mas tem filhos que vão guardar isso como, né? Poxa, eu nunca tive uma bicicleta nova, meu pai nunca me deu uma bicicleta nova, mas deu para o meu irmão. Isso acontece. E isso, às vezes, quando a pessoa vai fazer um tratamento psicológico, uma terapia, ela descobre que por causa de uma coisa pequena, ela desenvolveu um trauma, carrega um trauma, uma criança ferida dentro dela, e que isso impacta em outras áreas da vida. Outra coisa que é importante ressaltar é que tudo que é falado, que a pessoa acredita, né, ela cria uma crença. Tudo que falou e você acreditou virou uma crença como verdade absoluta, aquilo ali. E você cresce assim, cheio de crenças limitantes, né, que não deixam você se desenvolver. Esses dias também eu estava ouvindo uma palestra de uma pessoa, e ele estava contando, né, da história dele com o pai. E o pai dele, ele sempre teve dificuldades no relacionamento com o pai, e a mãe dele mesmo confessou para ele que desde que ele nasceu, o pai nunca pegou ele no colo, o pai nunca deu um abraço nele, nunca participou de nada com ele na vida infantil, na escola. E na escola ele tinha muita dificuldade de se relacionar com os amigos. Ele queria jogar bola e os amigos diziam para ele que ele não... você não sabe jogar bola, você é um fraco,
Você não sabe nem andar, quanto mais jogar bola. E ele foi se minguando, foi se diminuindo com aquilo que iam falando para ele. E o que aconteceu? Ele tinha dificuldade de responder na escola, se comunicar. Ele tinha vergonha de andar no meio das pessoas, ele ficava sempre escondido, né? E um dia, ele já estava adolescente, ele foi participar de uma celebração, de alguma coisa, e ele ouviu na pregação uma pessoa dizendo: olha, você não é isso que dizem sobre você. Você é forte, você é corajoso, você é tudo que você nasceu para ser, uma pessoa boa, um caráter bom, você pode ser tudo o que você quiser. Não acredite no que falaram para você. E ele tomou aquilo ali como uma verdade. Ele falou: nossa, eu tô aqui o tempo todo achando que eu sou realmente um fraco, que eu não sei andar, que eu não sei jogar bola e tal. Eu acredito em tudo que os meus colegas falaram na escola. E eu não sou isso. E aqui também entra um ponto importante, porque ele precisou perdoar o pai dele também, para ele poder ter uma vida mais plena, uma vida mais saudável. Ele entendeu que o pai dele não deu para ele o que ele esperava, né? Amor, carinho, o que precisava, né, fazer como papel de pai, porque o pai dele também não teve nada disso. E o pai dele repetiu com ele as mesmas coisas que foram feitas com ele no passado. E ele perdoou o pai dele morreu, mas ele não teve tempo, né, de se despedir do pai. Mas ele olhou quando o pai estava, né, sendo velado, ele olhou para o pai e falou: pai, eu te perdoo, eu não carrego mais comigo nenhuma mágoa do que eu carregava, e hoje eu me liberto de tudo aquilo que não me fez crescer, não me fez desenvolver. E foi muito importante isso para ele, porque hoje ele é um homem muito bem sucedido, ele não carregou mais esse trauma. E uma coisa que eu achei muito bonita que ele falou, né, que como o pai dele não ensinou ele, né, como pai, né, nunca teve nenhum carinho, nunca teve nenhum amor, ele pediu para que Deus capacitasse ele para que ele fosse um bom pai, porque ele não sabia, na verdade, o que seria ser um pai, pelos problemas que ele já tinha passado na vida dele. E aí hoje ele é um pai maravilhoso, ele é um homem muito bem sucedido. Por quê? Porque ele venceu todos os traumas que ele carregava na infância, na adolescência. Então, por isso a importância da gente parar e observar o que eu estou acreditando na minha mente, o que está na minha mente subconsciente que possa estar paralisando o meu desenvolvimento, a minha relação com as pessoas. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de se relacionar com as outras justamente porque carrega algum trauma, alguma crença do passado, né? Às vezes tem medo da exposição, de se expor, porque em algum momento alguém chamou atenção e ela se sentiu menosprezada, diminuída. E isso tudo faz muita diferença na hora de você evoluir, do seu crescimento. Boa noite para todos que estão chegando. Estamos hoje falando na nossa live sobre mentalidade. Já estou na parte da mente subconsciente, né? A nossa mente que é a executora, a mente profunda, que é a mente que funciona de forma automática, ela é poderosa, porém ela não questiona, apenas aceita. E aí é que está o pulo do gato, né? Aceitar. O que a gente tem colocado na nossa mente subconsciente? Na verdade, a mente subconsciente, ela não distingue o que é real do imaginado, ela funciona por repetição, por emoção, ela age no piloto automático, ela controla os nossos hábitos, as nossas ações, influencia as nossas emoções e os nossos comportamentos. E ela carrega crenças profundas, né? Crenças que a gente traz desde a nossa infância e que essas crenças muitas vezes foram faladas pra gente como uma verdade absoluta, mas que no decorrer da nossa vida, do nosso desenvolvimento, do nosso autoconhecimento, a gente descobre que tem coisas que não é exatamente verdade absoluta do que falaram sobre
sobre o nosso comportamento, sobre a gente, né? Sobre o que a gente pode se tornar a cada dia. E aí eu dei um exemplo aqui de um pai que, por exemplo, deu uma bicicleta para o filho. Ele tinha 2 filhos, deu a bicicleta branca para um e verde para o outro. E o que ganhou a bicicleta branca amou a bicicleta, e o que ganhou a bicicleta verde detestou, porque ele não gostava da cor verde. E o pai não podia trocar, porque ele comprou numa promoção. E ele ficou com aquilo o tempo todo, dizendo que o pai tinha preferido um irmão a ele. E ele cresceu com esse trauma. E aí, lá na frente, ele, depois de adulto, né, depois de entender melhor as coisas, ele não tinha um bom relacionamento com o pai, mas com a busca do autoconhecimento, ele entendeu que aquilo era tão mínimo, né? Que, na verdade, o pai não deu para ele a mesma cor do irmão, porque era uma promoção, e ele não era o pai, nem escolheu para quem ia dar a cor branca ou verde, ele pegou e deu. Então, assim, ele carregou um trauma muito tempo, teve um relacionamento muito ruim com o pai em função desse acontecimento. Então, eu estou falando que, principalmente a criança até os 7 anos de idade, tudo que você colocar de aprendizado para ela e falar sobre ela vai acreditar como verdade. Então, os pais, eles devem ter muito cuidado com aquilo que falam sobre os seus filhos, né? Para poder ser uma criança saudável, uma criança que acredita em si mesma, para ela já crescer com isso na mente. Tá? E eu falei sobre a mente consciente, né? A nossa mente, ela é dividida, né? Mente subconsciente, mente consciente, mente subconsciente. Fiz até um bonequinho aqui, não reparem no meu boneco, tá? Mas aqui tem a mente consciente e a mente subconsciente. E 5% é a nossa mente consciente, 95% é a nossa mente subconsciente. Então, por isso a gente tem que zelar por essa mente subconsciente, buscar entender, né, como que funciona, por que a gente carrega determinadas crenças, por que a gente tem determinados comportamentos, porque ela funciona como um construtor, que ela manifesta aquilo que foi impresso nela. Ela acredita que tudo que é colocado nela é uma verdade. Então, essa é a importância da gente afirmar coisas positivas sobre nós mesmos. Olha, hoje eu tô tomando um chá, mas é um chá gelado, porque está muito calor, tá? Então, hoje o chá com a Lê é o chá gelado. E essa mente subconsciente é importante, né, a gente ter esses cuidados com essas coisas que são passadas pra gente, que são colocadas na nossa mente, naquilo que a gente acredita como uma verdade absoluta. E qual é a relação entre o consciente e o subconsciente? A mente consciente é a mente que planta a semente, né? Porque é a mente lógica, é a mente que raciocina. E a mente subconsciente é a que faz crescer. Por isso, pensamentos repetitivos, eles se tornam o quê? Se tornam crenças. Crenças que geram emoções, emoções que geram ações e ações que se transformam em resultados. A mente subconsciente, ela manda a vibração para o nosso corpo físico, que gera um comportamento e que torna-se um resultado. Então, pensa assim, uma pessoa que acorda de manhã, abre o olho e já começa o dia já pensando só nos problemas, sabe? Ai, meu Deus, hoje tem que resolver aquilo e tal. Aí ela vai tomar banho, aí o chuveiro não esquenta, aí ela já começa a reclamar. Meu Deus, tudo dá errado pra mim. Você imagina como será o dia dessa pessoa, se já começou reclamando? Ela já gerou para ela, para o corpo físico dela, uma energia muito negativa. E ela vai ficar com essa energia durante todo o dia. Então, todos nós temos o poder de semear pensamentos bons. Porque se você plantar espinhos, não vai poder colher morangos, né? Se você ficar bombardeando a sua mente com pensamentos negativos, você terá mais do mesmo.
E essas são as causas que adoecem as pessoas. Assumir o controle dos seus pensamentos é você, mesmo na dificuldade, olhar para um ponto positivo daquilo ali. Mesmo na dificuldade, aprender a olhar aquilo ali como aprendizado e pensar, vai ser diferente. Porque nós operamos, existe a lei das polaridades, né? Existe o frio, o quente, existe o amor, o ódio. Então a gente precisa olhar para o problema, para a dificuldade e tentar enxergar um aprendizado e transformar aquilo ali, ressignificar aquilo ali. Ter pensamentos positivos de amor, paz, vida saudável. Rever as crenças e os hábitos. Porque os pensamentos eles chegam, né? Não tem como a gente controlar os pensamentos. Mas a gente pode filtrar aquilo que a gente quer cultivar na nossa mente. E é justamente aí que entra a parte do consciente. Porque o consciente é que vai filtrar. Porque por isso que é importante a gente não viver o tempo todo no modo que é automático. Porque se a gente vive no modo automático, tudo que chega a gente não consegue filtrar e vai tudo para onde? Para nossa mente subconsciente. E ela começa a armazenar um monte de porcaria. Coisas que não valem a pena a gente ficar armazenando ali. E aí armazena ali, e aí tudo que acontece, aí starta um gatilho, ela lembra daquele problema. Acontece uma coisa, ela vai lá e lembra daquele problema, porque ela não conseguiu filtrar. Tem um problema? Ok, eu vou encarar esse problema e vou olhar como um aprendizado, vou ressignificar isso aqui. Qual seria o oposto disso? Por isso que existe a lei das polaridades. Para a gente entender que para tudo tem o quê? Um oposto. E a gente tem que entender que a gente vive assim, ó, tentando equilibrar, né? Imagina um ar-condicionado, né? O ar-condicionado, você liga ele, você vai colocar que você quer 18. Mas antes dele chegar no 18, ele vai lá na temperatura que tá, que é um quente, né? Sei lá, 27 graus, para depois ele ir diminuindo, ele aumenta um pouquinho, diminui. Isso é o equilíbrio. E é isso que a gente tem que passar a observar. O que chega na nossa mente, o que a gente quer, vai escolher dar prioridade porque a gente vai pensar, alimentar, né, aquilo que a gente quer cultivar na nossa mente. Porque não tem como a gente conquistar uma vida plena e positiva alimentando a mente com coisas destrutivas. A gente precisa reverter os pensamentos negativos. Então, quando vier assim, eu não consigo isso, o que eu vou colocar? Sim, eu consigo, eu posso, eu realizo. Eu tenho uma saúde muito frágil. Nada disso, você vai repetir. Eu sou muito saudável. Eu preciso acreditar que eu sou saudável. Eu preciso acreditar que eu consigo. Porque se você for falar para sua mente o tempo todo, eu não consigo, a mente ela funciona, como eu falei, por repetição, né? O nosso cérebro, né, ele tem lá a neuroplasticidade, né? Ele vai encontrando os caminhos, tudo que você vai repetindo, ele vai condicionando, daqui a pouco vira automático. É igual você dirigir um carro, né? Quando você começa a aprender a dirigir, o que acontece? Você começa a olhar, passar a marcha, né? Você olha para passar a marcha, a primeira, a segunda, você fica ali olhando para ligar a seta e tal. Quando aquilo ali virou um hábito, o que acontece? Você faz tudo automaticamente. E é assim que funciona a nossa mente. Então, tudo que você coloca de positivo e você repete que aquilo ali é uma verdade, aquilo ali vai se tornar uma verdade.
Então vamos pensar coisas positivas, coisas boas sobre a gente, sobre os outros. Fazer essas afirmações. Ah, eu não sou criativo. Eu tenho muita criatividade. Não deixe que sua mente seja intoxicada por esse tipo de pensamentos. Pensamentos destrutivos, pensamentos que não vão te levar a lugar nenhum. Use afirmações positivas sobre você. Eu acredito no poder curador do subconsciente. Eu me sinto cada vez melhor. Meu corpo está cheio de saúde. Eu me sinto curado. Tente sentir essas emoções. Faça essas afirmações positivas todos os dias. Olhe no espelho de manhã, quando você está lá escovando os dentes, e faça as afirmações positivas sobre você. Você vai perceber como que você vai melhorar sua autoestima, como que você vai se observar mais. Use essa técnica para qualquer ponto da sua vida que você precisa transformar. Repita várias vezes essas afirmações. Por isso que eu gosto sempre de repetir: sou perfeita e sou saudável em corpo e consciência, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, sou feliz, inteligente, vivo positivamente, eu tenho paz, eu sou um sucesso, eu tenho tudo o que peço e acredito firmemente no poder da minha mente. E é isso, a gente precisa afirmar coisas positivas sobre nós mesmos, porque nós mudando nossa maneira de nos ver, de nos enxergar, a gente está mudando as pessoas ao nosso redor e com isso contribuindo, né, para um mundo um pouco melhor. Porque as pessoas hoje elas estão vivendo no mundo de forma tão automática que não estão nem se percebendo. Quando a gente se conhece melhor, quando a gente passa a olhar melhor pra gente, até algo no nosso corpo, a gente que tem alguma coisa diferente, a gente, opa, isso aqui não tá legal, o que tá acontecendo? Porque a gente começa a se perceber mais. E essa percepção é muito importante para tudo na vida. Então essa foi a mensagem que eu trouxe hoje. E eu vou só ler um pedacinho de um texto que fala sobre o poder da afirmação positiva. Esse texto ele está no livro A Chave Mestra, tá? Uma pessoa, um garoto, ele tinha 13 anos de idade, e ele enviou uma carta falando: a carta de Frederic Andrews, ela nos oferece a seguinte visão. Eu tinha uns 13 anos quando hoje o falecido Dr. Marcy disse à minha mãe: não há nenhuma esperança, senhora Andrews. Perdi meu filho exatamente assim depois de ter feito todo o possível por ele. Fiz um estudo especial desses casos e sei que não há possibilidade que ele se recupere. Ela se voltou para ele e perguntou: doutor, o que o senhor faria se ele fosse seu filho? O médico respondeu: eu lutaria. E lutaria enquanto houvesse um sopro de vida pela qual lutar. Foi o início de uma longa batalha, com muitos altos e baixos, e todos os médicos concordando que não haviam chance de cura. Mas nos encorajamos e animamos tanto quanto possível. Mas finalmente a vitória chegou. E de um inválido raquítico, curvado e retorcido, que se movia sobre as mãos e os pés, eu me tornei um homem forte, ereto e bem formado. Sei que você quer a fórmula e eu vou dá-la tão sucinta e rapidamente quanto possível. Criei para mim uma afirmativa com as qualidades de quais mais necessitava e a repetia sem cessar. Sou íntegro, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Repeti essa afirmativa sempre a mesma, sem variações, até ser capaz de acordar no meio da noite repetindo:
Sou íntegro, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Era a última frase que tinha nos lábios à noite e a primeira ao amanhecer. Eu afirmava para mim e também para os outros que eu sabia que precisava dela. Quero enfatizar esse ponto. O que você desejar para si, afirme também para os outros e irá ajudar a ambos. Nós colhemos o que plantamos. Se emitirmos pensamentos de amor e saúde, eles voltarão a nós como pão atirados às águas. Mas se emitirmos pensamentos de medo, preocupação, ciúme, raiva, ódio, colheremos o correspondente em nossa vida. Costumam-se afirmar que cada 7 anos o homem é completamente reconstruído. Mas alguns cientistas já dizem que nós nos reconstruímos por inteiro a cada 11 meses. Assim, nós só temos a realidade 11 meses de idade. Se ano a ano, após ficarmos instaurados de novos defeitos em nosso corpo, só podemos culpar a nós mesmos. O homem é a soma total dos seus pensamentos. A questão é como manter apenas os pensamentos bons e rejeitar os maus. A princípio, não podemos impedir que surjam os maus pensamentos, mas podemos evitar alimentá-los. A única solução é esquecê-los, ou seja, substituí-los por outra coisa. E aí é que entra o jogo de uma afirmativa pré-estabelecida. Ou seja, chegou um pensamento ruim, você com a sua mente consciente, você vai, opa, isso aqui eu não vou alimentar. Então você já muda para algo bom, para algo que você queira afirmar positivamente, que seja ao contrário, né, o oposto daquele pensamento negativo. O homem é a soma total dos seus pensamentos. Essa foi a mensagem que eu quis vir aqui passar hoje para vocês. Agradeço a todos que estiveram aqui comigo. Na próxima quarta-feira teremos novamente o chá com a Lê. Tá? Hoje o chá, como eu falei, é um chá gelado porque está muito calor. Agradeço a todos, uma boa noite. Boa noite, boa noite. Espero que tenha feito sentido essa live para vocês.